Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula onde nós estamos aqui discutindo, os temas transversais que estão presentes no PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Brasil. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse tema, trabalho e consumo. Perceba que é um tema transversal, ou seja, um tema possível de ser trabalhado em todas as disciplinas que compõem aí o currículo, da educação brasileira, seja ela as ciências exatas ou humanas ou ciências biológicas, tá certo? Vamos então ao tema. Bom, então na sociedade contemporânea que nós vivemos, trabalha-se para que se possa consumir, ou nas entrelinhas, trabalha para viver, trabalha para comer. Pois bem, quando nós olhamos para a evolução do ser humano enquanto sociedade, nós percebemos que durante o século passado, o século retrasado, nós tínhamos uma parcela da população que essencialmente vivia mais no campo do que na cidade. Na medida em que a sociedade foi saindo do campo para a cidade, o que aconteceu? A relação de trabalho e consumo ela ficou bastante estreita, né? Bastante estreita, não, bastante enlarguecida, porque quando esse ser humano vivia no campo, o trabalho que ele realizava no campo basicamente era em torno da própria subsistência, no sentido de que no campo ele plantava, ele colhia, ele produzia o seu próprio alimento, né? Até mesmo algumas vestimentas, há relato que algumas pessoas plantavam, as mulheres plantavam algodão, faziam lá, teciam esse algodão, né? Faziam lá os cordões e elaboravam lá as roupas para sua família com tudo que era feito no campo, né? Então, quando a sociedade vivia no campo, ela mesma produzia o seu alimento. No entanto, hoje, como a sociedade já vive na cidade, vivendo na cidade, as famílias têm no máximo lá o terreno que comporta a casa delas, né? E elas não têm ali na onde plantar para poder colher e tirar o seu sustento. Então, dessa forma, o sustento dessas famílias acabam sendo fruto do quê? Do trabalho que elas passam a exercer, né? Então ela vai, sai de casa todos os dias, né? Enfrenta lá uma rotina de transporte, trabalha durante o dia e ao final do mês essas famílias recebem lá o seu capital em forma de salário, né? E esse salário é destinado ao consumo, né? E esse consumo, ele é variado, né? Cada família, dependendo da categorização que a família tem, se é uma família de classe baixa, de classe média, de classe alta, esse consumo ele se destina, né, a aspectos diferentes, né? Uma família de classe baixa, ela vai destinar praticamente 100% da receita dela para sobrevivência, né? Basicamente para comprar ali itens alimentícios, né? Para comprar alguma medicação, eventualmente para comprar alguma vestimenta, né? Já das classes médias, esse percentual já um pouco muda. A classe média, além da subsistência, também às vezes consome um produto industrializado, um veículo, uma viagem. E a classe alta, né, já tem padrões aí de consumo mais elevados, né, mais refinados, por assim dizer. Então, assim, desde que aconteceu no Brasil a intensificação desse êxodo rural, que foi a saída do ser humano do campo para a cidade, esse processo ele basicamente iniciou-se de forma mais ferrenha em 1960 e foi de 1960 a 1990. Então, a partir daí, as populações que passaram a se tornar predominantemente urbana passaram a ver no consumismo ou no consumo a sua fonte necessária de subsistência. E para isso elas precisam o quê? Precisam trabalhar. Então esse é um contexto, por exemplo, que vem ao encontro da maior parte dos alunos que nós temos hoje nas escolas, né? No Brasil nós temos mais escolas públicas do que escolas privadas, então, em essência, né, via de regra, os nossos alunos são aí alunos cuja família são, na sua maioria, de classe baixa, né, e eventualmente famílias de classe média. Tem um dado bastante interessante no IBGE, que hoje, atualmente, cerca de 84% da população está vivendo na cidade, ou seja, nas zonas urbanas, né? Contra apenas 16% que vive ainda na zona rural. Percebe então aí com essa expressiva, mais da metade da população brasileira vive nas cidades,
a relação de produção, de trabalho e consumo, ela está muito acentuada nessa sociedade. Então, se é um tema que está muito acentuado na sociedade, logo justifica-se a presença desse tema transversal aí sobre trabalho e consumo presente nas discussões, né, do PCN. Pois bem, então algumas estatísticas são muito interessantes para a gente entender como que essa abordagem pode ser trabalhada, pode ser trazida nas escolas, né, como um tema transversal que vai perpassar aí as disciplinas. Muito bem, então no Brasil, gente, cerca de 44% da população começa a trabalhar antes dos 14 anos. E aí perceba, se eu tenho aí uma população que começa a trabalhar antes dos 14 anos de idade, ou seja, uma população que ainda está em idade escolar de formação básica, essa população, esse número significativo aí de 44%, né, que começa a trabalhar antes dos 14 anos de idade, eles não vão ter alguns direitos assegurados por lei, como carteira assinada. Então, são uma parcela da população que vai trabalhar à mercê da formalidade, né? Não terão aí a sua carteira de trabalho assinada, muito provavelmente vão receber aí menos do que o mínimo recomendado, né? Ou seja, vai ser uma população que será explorada, né? É uma população que vai desempenhar, às vezes, no trabalho a mesma tarefa, o mesmo ofício de um adulto, no entanto, que vai receber um salário que menor. Então, por isso que essa temática precisa ser trabalhada na escola, né? Nós precisamos formar os nossos alunos para que eles possam ir para o mercado de trabalho a partir do momento que eles estão de fato ali prontos para tal. Porque se assim o forem executarem, né, forem trabalhar antes dos 14 anos de idade, como posta aí a legislação brasileira, muito provavelmente eles vão cair nesse limbo aí da exploração. Um outro dado importante, gente, aí, ó, estatístico, né? Então, no momento em que o país se prepara para uma reforma da Previdência, que vai exigir que as pessoas trabalhem por mais tempo para garantir a sua aposentadoria, os dados do IBGE mostram que o brasileiro ainda começa a trabalhar cedo. Olha, você vê uma estatística aí de pouco mais de 10 anos atrás, ó. Em 2015, 44% dos ocupantes maiores de 14 anos, ou seja, quase a metade da população, né, que tinha aí, que são pessoas maiores de 14 anos, eles tinham começado a trabalhar antes de completar essa idade. 10 anos antes, esse indicador ainda era pior. Os trabalhadores precários representavam mais da metade agora, ó, 56% do total de pessoas trabalhando, né? Eu vou dar para vocês um exemplo que está dentro dessa amostragem, né? Eu, professor Cristiano, atualmente 41 anos de idade, também comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar aos 9 anos de idade, né? Trabalhei aí dos 9 aos 12 anos de idade numa oficina mecânica, né? Depois dos 12 anos de idade eu saí desse emprego e fui trabalhar num outro emprego, numa loja, eu trabalhava como montador de móveis, então assim, eu faço parte dessa estatística. Hoje, esse início está um pouco mais retardado, no entanto, ele ainda é um índice preocupante, porque como nós bem dissemos, né, se os nossos alunos começam a trabalhar com idade inferior aos 14 anos, eles estarão aí na margem do processo formal. Não terão seus direitos resguardados, como uma carteira assinada, né, como uma renda minimamente exigida. E para você ver, na contramão de tudo isso, nós temos uma economia que está exigindo uma reforma de previdência para que as pessoas não possam ir se aposentar, né, na idade que até então havia se estabelecido. E por que existe tudo isso? Olha, nós bem sabemos aí uma contribuição que é trazida aí pela geografia, né, com os dados do censo. O Brasil até então, quando configurava como um país subdesenvolvido, ele tinha uma pirâmide etária onde a base era bem enlarguecida e o ápice era pequeno. Ou seja, nós tínhamos uma taxa de natalidade muito grande no nosso país e pouquíssimas pessoas chegavam aí na idade avançada, dos 60 anos para cima. Hoje, na condição de países emergentes que somos, a nossa pirâmide etária está mais em formato de barril, né? Então, houve aqui uma redução da taxa de natalidade. Essa redução da taxa de natalidade, ela na verdade é uma consequência direta do quê?
da mudança de comportamento dos jovens, das famílias, né? Poucas pessoas hoje estão se lançando no casamento, os casamentos duram menos, né? As pessoas quando se casam não querem ter filho, quando resolvem ter filho é no máximo um filho ou estourando dois filhos, né? Então isso fez com que a nossa taxa de natalidade reduzisse. Em comparação, na contramão de tudo isso, o Brasil sendo um país emergente, né, a população passou a ter melhores condições de acesso à saúde, à educação, alimentar, né? Não é ainda o ideal, não temos ainda um IDH, que é o desenvolvimento humano, satisfatório, né? Mas isso fez com que o ápice da pirâmide, que eram as pessoas que até então chegavam em baixa quantidade na idade adulta, na idade na maior idade, né, na idade de ser idosos, considerados idosos depois de 60 anos, isso começou a aumentar. Então, quando começa a aumentar essa população, é um reflexo que nós passamos a ser um país que estamos aí presente com mais pessoas idosas do que até então. No meio aqui da nossa pirâmide etária, por isso a gente fala que até um formato de um barril, nós temos aqui a população economicamente ativa. E a ideia é que essa parte do meio aqui do barril vá subindo, né? Ou seja, a população econômica ativa, ela vai chegar a patamares de idades cada vez maiores. Isso tem forçado a nossa previdência a experimentar algumas mudanças nas suas regras de aposentadoria, porque economicamente impossível, né, matematicamente impossível você ter uma maioria sustentada por uma minoria. No entanto, o que compete à escola é formar bem esse cidadão para que quando ele vá para a sociedade, ele consiga efetivamente desempenhar um bom papel, né? Fazendo lá o que preconiza, né, os princípios do positivismo, né? Inclusive que é lema da nossa bandeira nacional, né? Ordem e progresso. Um dos lemas do positivismo, né, é a solidariedade orgânica, ou seja, cada cidadão desempenha da melhor forma o seu papel na sociedade para que haja ali a ordem e o progresso. No entanto, para que esse desempenho possa se dar da melhor forma possível, nós precisamos ter na sociedade trabalhadores que sejam aí dotados minimamente, né, de uma boa formação de base. E isso perpassa indubitavelmente pelo chão da escola. Por isso que nós precisamos, né, levar em consideração essa temática transversal e do trabalho e do consumo. Então, assim, primeiro a questão do trabalho. Agora vamos lá para a questão do consumo. Olha que interessante, ó. Um outro dado bastante pertinente aqui, que nós retiramos aqui os dados do IBGE, é o seguinte, é um número altíssimo. O trabalho antes dos 14 anos é ilegal e, em geral, é informal, com todas as suas desvantagens, né? Esse jovem não estuda ou não estuda ou estuda pouco, o que compromete o seu futuro e o do país, porque há grandes chances de ter baixa produtividade. Nós já falamos sobre isso, né? Isso é um comentário feito por um pesquisador aqui numa matéria que nós vamos colocar a fonte lá no final. Então, a maioria desses jovens que estão trabalhando só tem o ensino fundamental, né? Apesar da preocupação com o dado, Saboia, que é o pesquisador que faz esse comentário aí, ele afirma que ele não pode ser argumentado para rebater a reforma da Previdência, né? Isso porque, segundo ele, com o envelhecimento da população, é preciso evitar de forma urgente as aposentadorias precoces. Então, por isso que ele enfatiza que não tem como, essa reforma da Previdência, isso vai acabar acontecendo, a população vai chegar a patamares de idades mais avançadas, ainda compondo a faixa da população que é economicamente ativa. No entanto, esses trabalhadores precisam ter uma qualificação mínima para que a sociedade possa ter o desenvolvimento que ela deseja, né? Então, o tempo de participação no mercado de trabalho, ele é muito desigual. Jovens de classe média, olha que interessante isso, ó. Jovem de classe média tende a entrar no mercado só depois dos 25 anos de idade. Ao passo que os jovens das classes trabalhadoras, os jovens das classes baixas, já iniciam aí as suas atividades laborais antes dos 14 anos. Então há realmente aí um abismo nessa questão, quando a gente olha para o aspecto socioeconômico em que a família está inserida, né, justamente com essa inserção no mercado de trabalho. Então você perceba, se um jovem de classe média, de classe alta, se lança no mercado de trabalho após os 25 anos de idade, muito provavelmente essa projeção
vai se dar depois que esse jovem pelo menos passou pela universidade, ou seja, passou por uma formação superior, está ali com um diploma em mãos, logo é um jovem com um ensino formal contemplado, é um jovem maior de idade, então é um jovem que ao se lançar no mercado de trabalho, muito provavelmente ele não vai ser explorado por esse mercado de trabalho. Primeiro porque ele vai ser uma mão de obra qualificada e vai fazer jus a isso na questão salarial. Primeiro porque ele já tem idade de trabalhar com a sua carteira assinada e depois que ele é um jovem que tem uma formação crítica mais lapidada e não vai se tornar aí massa de manobra facilmente por esse sistema, ou seja, massa de manobra no sentido de ser aí explorado, tá certo? E paralelo a tudo isso, a gente vem discutir a questão agora do consumo, né? De um lado o trabalho e do outro lado da balança a questão do consumo. Então, os estudos mostram que, olha só, sobre a questão do endividamento. Isso é um tema também muito pertinente, né? Por isso faz parte aí dos temas transversais e precisam ser abordados, né? Nas disciplinas de exatas, os professores fazendo trabalhos lá mostrando o quanto de juros se paga, né? Nas disciplinas de humanas, mostrando que quando você se lança mais prematuramente ao trabalho, você está suscetível, né, a ser explorado, a não ter uma remuneração compatível com o seu trabalho, a não ter os seus direitos trabalhistas resguardados. Então, olha para você essa estatística aí, ó. A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, de Bens, Serviço e Turismo, a sigla dessa confederação é CNC, né? Então, toda vez que aparecer no TCNC, se refere a essa confederação. Então, informou nessa quinta-feira, dia 5, que o número de brasileiros endividados bateu o recorde histórico no levantamento feito pela entidade desde 2010. No mês de julho, eram 71,4% do total dos consumidores que carregavam alguma dívida, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Então, se você tem essa sociedade que deixou de ser rural e passou a ser urbana, agora ela precisa trabalhar para se estabelecer na relação de produção uma relação de consumo. E se a produção dela não garante para ela recursos mínimos necessários para que ela sobreviva, é natural que essa parte da população vai entrar o quê? No endividamento, né? E como no Brasil a maior parte da população se configura aí como classe baixa, nós teremos aí um alto índice de inadimplência, né? Vinculado a essas classes socioeconômicas, né? Cartão de crédito, olha só, o principal vilão que compõe aí essas dívidas é o cartão de crédito. Então, o acesso facilitado ao crediário, ao cartão de crédito, faz com que as pessoas lancem mão desse recurso, né? E proveniente por conta dele acabam tendo aí, né, dívidas expressivas no seu nome. Então, com a deteriorização da renda, o uso de cartão de crédito subiu fortemente, chegou a 82% do total das famílias com dívidas, né? Mais uma histórica da pesquisa. Gente, esses dados aí foram divulgados, né? Aí numa revista, tá aí a fonte, quem quiser consultar, ó, em 2021, são dados de 2021, ou seja, dados aí do auge, né, da pandemia, que durou aí de 2020 até cerca de 2022. Hoje nós já nos libertamos, por assim dizer, desse auge aí da pandemia. Então foram dados aí que mostram um acentuamento ainda maior dessa questão da relação de produção e consumo, acentuada por uma crise que nós passamos, que foi a pandemia. Então perceba que, mais uma vez, a justificativa da presença desse tema como elemento transversal nas disciplinas se faz necessário. Olha para você ver alguns dados bem interessantes que nós tiramos aqui do Serasa. Então, esse primeiro painel aqui, ó, mostra o quê? Mostra a faixa etária das pessoas que estão ali com endividamento. Então, primeiro, ó, o gênero dos inadimplentes, 50,1% são mulheres, 49,9% são homens. Tem mais mulheres endividadas porque o número de mulheres também acaba sendo maior, né? Então é natural, se você tem uma população maior, é natural que a estatística seja ali maior. Então, como nós temos mais mulheres do que homens, é natural essa interpretação desse dado aí fornecido pela Serasa aí, né? Esses dados são de dezembro de 2022. Agora, olha aqui a faixa etária de pessoas inadimplentes. É óbvio que a gente tem um índice maior aqui, né, do 26 anos aos 60 anos, porque está compatível com aquela pirâmide etária do Brasil, mas olha para você ver, até 25 anos, ou seja, uma parte que engloba aí aquelas pessoas que começam prematuramente a trabalhar,
antes até dos 40, dos 14 anos, né, até os 25, que é aquela inserção que nós falamos lá da classe média, classe alta, né? Ou seja, mais de 10% desses inadimplentes são pessoas aí jovens, né? Se você comparar esse percentual aqui, ó, de 12,5% com esse último aqui de 12%, eu pergunto, será que no nosso país nós temos mais pessoas com 25 anos ou mais pessoas entre 41 e 60 anos? Olha, nós temos muito mais pessoas, né, com essa faixa etária de 41 a 60 anos. A própria pirâmide aqui mostra que está mais pintadinho aqui. No entanto, olha para você ver o tanto que esse percentual é alto, né? Ele quase que se equipara a esse 18%. Então, essa população, embora seja uma população pequena em número, mas o índice associado à inadimplência dessa população jovem está muito elevada. Olha, nesse sentido a gente percebe o sistema influenciando também a questão do consumismo, né? Os nossos jovens veem na televisão lá um comercial trazendo um celular da moda e já querem logo comprar, né? Nós temos ali o tempo todo o incentivo ao consumo exagerado de coisas que na verdade se passam aí por coisas supérfluas, né? E tudo isso, de certa forma, tem chamado a atenção dos jovens, né? O fato que justifica essa inadimplência elevada aí, por exemplo, entre os jovens, né? Um aspecto muito interessante aqui, gente, renegociação das dívidas no Serasa, ou seja, quem são as pessoas que estão ali mais procurando para negociar a dívida? Olha um dado aqui mais interessante, ó. A gente mostrou no slide anterior que as mulheres tinham mais dívida que os homens, um pouca coisa a mais, o percentual, justifica-se porque a gente tem mais mulher do que homem. No entanto, ó, olha o gênero que mais procura o Serasa para negociar a dívida, as mulheres, 54%, quase 55% das mulheres procuram ser adimplentes, né, e sair da condição de inadimplência. Em comparação aos homens, esse percentual é menor, né? Então as mulheres acabam procurando, né, sair aí mais da questão das dívidas do que dos homens. Agora, olha um outro dado interessante aqui, né, presente aí nessa fonte do Serasa para dezembro de 2022. Faixa etária que negociou as dívidas do Serasa. Perceba que quando a gente olha lá para o final, né, aquela faixa etária que tem maior parte da população, que tem um número também significativo de endividados, que é de 51 anos em diante, a gente tem um percentual aqui que não chega a 12%, né, chega a pouco mais de 12% a gente somar, né, ó, 11,87 mais um pouco mais de 12. Agora, olha para você ver aqui essa taxa dos mais jovens. Ele colocou 18 a 25 anos, né? Que geralmente são as pessoas que já estão ali emancipadas, né? De certa forma, possuem uma dívida que está formalizada. Perceba que o Serasa vai trabalhar com dívidas formalizadas, né? Levantadas aí junto a cadastros, né? Mas é possível também haver jovens com menos de 18 anos, né, que já tenham também dívida, só que não entraram em estatística. O fato é que se você pegar essa faixa etária pequena aqui, ó, olha para você ver que é um índice muito grande, muito significativo, 16%. Haja vista que nós temos uma população dessa faixa etária aqui para baixo pequena. Então, embora seja uma faixa etária que em números de população seja pequena, mas representa um percentual grande. Então, mais uma vez, reforça que esse tema ele precisa ser debatido, dialogado em todas as disciplinas, haja vista que é um tema que faz com que os nossos, hoje, discentes na educação básica, que amanhã serão aí os colaboradores, os trabalhadores da sociedade, eles precisam ter condições mínimas de entrar nessa sociedade como trabalhadores, prestando para ela um trabalho de qualidade, né? Tendo os seus direitos trabalhistas respeitados, né? E, de certa forma, que eles não sejam ali explorados pelo sistema, ok? Muito bem, então, chegamos aqui ao fim da discussão desse tema, foi mais um tema presente aí nos temas transversais, espero que vocês estejam aí acompanhando e curtindo, gostando e compreendendo esse trabalho. Um abraço, valeu, até a próxima.